E aí pessoal, beleza? Seguinte, esse é mais um daqueles típicos vídeos para você deixar aí rolando no seu celular enquanto finge estar trabalhando, lavando uma louça que já devia ter sido lavada há 3 dias, ou simplesmente encarando a parede do seu quarto pensando em como a vida adulta é um grande esquema de pirâmide, sem enrolação, sem edição pesada, só a gente e a dura realidade que você tenta evitar maratonando série. Absolutamente nada. E repito, nada disso está sob o seu controle. E se constatar essa impotência brutal te incomoda tanto, meus parabéns. Você está perdendo um tempo precioso da sua breve existência na Terra, se irritando com um clima só porque choveu bem no dia do seu rolê. Epicteto, aquele careca genial e meio ranziza da Grécia Antiga, sabe? Que virou escravo e mesmo assim era absurdamente mais livre que muito dono de iPhone dessa última geração, dizia uma parada muito simples. Ele dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Simples assim. A vida dele era a prova física disso. O cara apanhava de graça, era tratado literalmente como um pedaço de lixo descartável, mas mantinha uma serenidade inabalável. O ponto central de tudo é o seguinte: você não controla o que as pessoas vão pensar de sua roupa, da sua voz ou das suas escolhas. Você não controla se o universo vai decidir ser justo com você hoje. Você não controla se vai cair uma tempestade ou se o motor do busão vai fundir exatamente no horário da sua entrevista de emprego. Mas o que você controla de fato? O seu julgamento, as suas escolhas, a sua resposta emocional, a porcaria da sua atitude diante do caos. É simples de entender, mas é um inferno na Terra para colocar isso em prática. Tudo isso é você tentando dominar agressivamente um território que não te pertence. E isso, meu amigo, é equivalente a dar cabeçada numa parede de concreto armado, achando que se bater com força o suficiente vai abrir uma porta mágica. Olha o cenário clássico da humilhação moderna. Você está no trânsito, voltando exausto, um idiota numa caminhonete te fecha de forma criminosa, você grita, esmurra o volante, buzina até acabar a bateria e xinga o cara até a 7ª geração da família dele. Resultado prático? Ele segue a vida dele, ouvindo sertanejo universitário, provavelmente, sem nem lembrar de você. E você chega em casa com a pressão nas nuvens, gastrite no estômago e ódio. Adiantou algo? Não, né? Pois é. Sofrimento é uma escolha, não é um destino gravado em uma pedra, porque as emoções que te corroem por dentro são resultado direto da sua interpretação e não dos fatos nus e crus em si. Você já parou pra reparar na ironia de que tem gente que leva um pé na bunda humilhante e misteriosamente vira um poeta boêmio, começa a malhar, aprende a tocar violão, enquanto outras pessoas passam pela exata mesma situação e entram num coma emocional profundo de 6 meses, escutando música triste no escuro? Ou já notou que alguém perde um emprego estável e no meio do desespero começa um negócio absurdo na garagem que dá certo, enquanto um segundo sujeito usa a mesma demissão como a desculpa perfeita para virar um zumbi profissional do sofá, comendo miojo, sabor galinha caipira e reclamando do capitalismo? A diferença abissal entre os dois cenários não está no evento. O evento é neutro, a diferença está literalmente na narrativa que você conta para si mesmo. E é exatamente aí que o velho Epicteto entra dando uma voadora com os 2 pés no peito do seu vitimismo moderno, que muitas vezes vem muito bem disfarçado de sensibilidade aguçada. O que ele falava e que ecoa até hoje porque é a verdade mais crua possível é que não são as coisas externas que nos perturbam, mas sim os julgamentos viciados que fazemos sobre elas. Traduzindo isso do grego antigo para o nosso português de boteco, o problema nunca é o que acontece com você. A tragédia não é o fato em si. A tragédia é o que você faz com isso dentro desse teatro maluco que é a sua cabeça. Não, isso não é papo ralo de autoajuda de influenciador que acorda às 5 da manhã para beber água com limão. É só a realidade nua e crua que você insiste diariamente em ignorar. Simplesmente porque é muito mais reconfortante e fácil botar a culpa num alinhamento de planetas ou na maldade do universo do que olhar no espelho e admitir que você está fazendo uma tempestade no copo d'água. Pensa num exemplo prático da mediocridade corporativa. Imagina que 2 caras recebem a mesmíssima notícia numa terça-feira chuvosa. Ambos vão ser demitidos por causa de um corte de gastos. Um deles surta, entra num total desespero cego,
se afunda num mar de autocomiseração, começa a achar que é um fracasso ambulante e que a vida acabou ali mesmo. Já o outro respira, sente o baque, mas pensa: ok, essa porta fechou, meu crachá não funciona mais. Mas agora eu tenho um tempo que eu reclamava que não tinha para tentar algo novo. O que mudou fisicamente na sala de reunião? Absolutamente nada. A realidade concreta, a rescisão, o fundo de garantia, tudo é exatamente igual para os dois. O que mudou foi a narrativa interna. Um escolheu abraçar o sofrimento e a identidade de vítima. O outro escolheu se mexer e aceitar a nova regra do jogo. Você não tem a menor sombra de controle sobre o que acontece no mundo lá fora. Já deixamos isso bem claro. Mas você tem sim o controle total e restrito sobre o que você decide sentir e alimentar em relação ao que atinge. E antes que você venha choramingar com aquele papo de determinista, de mas eu não consigo evitar como me sinto, eu sou muito intenso. Deixa eu te dar um choque de realidade bem dado. Você pode até não controlar o sentimento visceral que vem no exato momento do impacto. O susto, a dor, o frio na barriga, mas você controla perfeitamente se você botar lenha nessa fogueira ou não. Sentiu raiva? É normal. Mas alimentar isso por semanas criando fanfics de vingança no banho já é uma escolha sua. Acorda pra vida logo. Chega uma hora que a verdade precisa ser dita, sem filtro, sem dó e sem vaselina. Porque dar batidinhas no seu ombro não vai resolver o seu aluguel atrasado. Se você ainda acha, do alto da sua maturidade, que o mundo inteiro está conspirando contra você, que você é o azarado oficial do Zodíaco, o problema não é o mundo. O problema é você, que está se recusando com todas as forças a crescer e encarar a realidade. O vitimismo, a gente precisa admitir, é extremamente confortável. É um cobertor quentinho num dia de inverno. Ele te dá uma atenção gratuita, gera curtidas nas redes sociais, comentários cheios de emojis de coração, abraços de gente que tem pena de você e aquele coitadinho que massageia o seu ego ferido e te exime de qualquer culpa. Mas sabe o que mais esse papel de vítima profissional faz por você? Ele te mantém exatamente onde você está, paralisado, estagnado, frustrado, olhando pela janela e culpando o governo, os pais, o ex-cônjuge, o capitalismo, os astros e até mesmo o clima, culpando absolutamente tudo, menos o único e verdadeiro responsável pela sua inércia, você. Epicteto não teria a mais ínfima paciência com esse chororô moderno. O cara foi feito de propriedade humana, era tratado pior que gado, apanhava no rosto, era humilhado publicamente e ainda assim você nunca vê ele se colocando como a vítima indefesa da sociedade. E por que ele não fazia isso? É simples, porque ele entendeu que reclamar não vai resolver porcaria nenhuma. Reclamar é igual massagem emocional. Te dá um pico de prazer e alívio instantâneo, mas 5 minutos depois você continua vazio, com a vida na mesma merda e com a mente completamente suja. Vamos ilustrar isso. Você está desempregado? É uma droga. A economia está terrível, eu sei. Mas você está acordando cedo para mandar currículo. Ou tá só postando textão raivoso no Instagram enquanto gasta seu dia em outras redes sociais. Te largarem de forma covarde? Sinto muito. Dói pra caramba. Mas você vai usar esse abandono como álibi perfeito para virar um zumbi emocional que bebe no meio da semana? Ou vai ter a coragem de entender onde você também errou na dinâmica e usar essa solidão para se tornar alguém que não depende de migalhas? A sua vida está uma merda irreconhecível no momento, beleza, eu acredito em você, mas o que exatamente você fez ontem para tentar mudar isso? A disciplina é o que separa um adulto funcional de uma criança crescida que finge saber o que está fazendo. Liberdade não é fazer tudo o que se quer, isso é comportamento de criança mimada governada por impulso. Epicteto diria que ninguém é livre se não consegue ser o senhor absoluto de si mesmo. Se você não tem autocontrole para dizer não para os seus desejos momentâneos, você é só um escravo. Escravo da gula, da preguiça, do vício digital, do algoritmo e da necessidade de aprovação. A verdadeira disciplina não é rigidez militar que te priva de viver, é consistência, é
ser adulto na sala quando o resto do seu ser quer jogar tudo pro alto. É fazer o que precisa ser feito com sono, com frio ou mesmo com raiva. Disciplina é a única forma de liberdade genuína. Apenas quando você domina a tirania dos seus impulsos, você consegue escolher a direção da sua vida. Quem vive reagindo aos estímulos externos apenas sobrevive aos trancos e barrancos até a cova. Viver sem disciplina é aceitar ser um fantoche emocional balançando ao vento. Escolha ser o dono do leme na tempestade, ou aceite ser apenas mais um adulto aleatório esperando alguém resolver seus problemas diários. O estoico não é um robô sem alma. Ele é apenas o cirúrgico na arte de sobreviver ao próprio caos. E aqui nós vamos começar com um aviso muito claro para quem caiu no conto do vigário e acha que estoicismo é sinônimo de ser iceberg emocional, frio e insensível. Isso é papo furado de quem entendeu os ensinamentos pela metade e acha que suprir emoções fingindo ser o exterminador do futuro é um sinal de evolução. Não é. Isso é só burrice maquiada. Estoicismo nunca foi sobre virar um pedaço de granito que não sente nada quando a vida bate. É exatamente sobre sentir tudo, tomar a pancada, sangrar e ainda assim não permitir que essa tempestade emocional invada a cabine de comando e controle suas emoções. Não é amputar os sentimentos, é saber exatamente onde colocar cada emoção. Pensa no médico de emergência. Se ele for dominado pelo pânico e pela empatia desesperada durante uma cirurgia, o paciente morre. O médico foca e age mecanicamente, não porque é um psicopata, mas porque sabe que o desespero não salva vidas. Clareza sim. Apatia? Não. Você levou uma rasteira e está triste? Ok. Está com raiva? Normal. Está com medo do futuro? Bem-vindo ao clube. Ter a emoção não é o erro. O que você decide fazer no milissegundo após o impacto é o que define o rumo do jogo. A tão louvada frieza emocional, na verdade, é fuga. É enterrar os problemas para fingir que superou. O controle racional verdadeiro, por outro lado, é presença absoluta. É a coragem de encarar a emoção medonha de frente. Sentir o gosto amargo do baque, mas ainda assim trancar a porta e não deixar o desespero assumir a direção do carro. O estoico real sente o soco no estômago, chora o que tiver que chorar na solidão, mas reflete friamente sobre o que aprendeu com a humilhação e usa esse veneno para se tornar inquebrável, sem autossabotar. Ser cirúrgico não é ser insensível, é a constatação madura de que o núcleo de quem você é tem que ser maior que as tempestades momentâneas. É ter a sabedoria de saber que a raiva pode ser um combustível para mudar de emprego e que o medo pode ser um sistema de alerta brilhante, desde que não vire sua prisão. Epicteto martelava que não são os ventos que destroem nossa alma, mas a forma distorcida como reagimos a eles. Aqui está o segredo para a paz. Você pode estar fervendo por dentro, mas ainda assim agir com a clareza que assusta quem está de fora. Isso não é ser morto por dentro, isso é poder bruto. Se alguém te ofende, você tem duas opções: ser um animal reativo ou dar um passo mental para trás e observar a ofensa como quem olha um macaco no zoológico. Controle emocional é ser o diretor silencioso da cena em vez de ser o figurante afogado pela maré. Jogue no lixo a ideia de que ser estoico é ser um sociopata zen. O verdadeiro sábio sente a dor na carne, a traição queima, a perda esmaga, mas ele ainda assim, mesmo de joelhos, escolhe racionalmente os próximos passos. Essa capacidade de escolha consciente no meio do caos é o que separa o indivíduo forte do chorão frágil. Não é sobre ser frio, é sobre ser lúcido. No mundo de gente perdida e viciada em drama, a sua lucidez é a sua maior superpotência. A verdadeira liberdade começa quando você decide dizer um belo de um foda-se honesto para tudo aquilo que no fim das contas não importa nem um pouco. A vida é sua. Comece a dirigir o carro agora mesmo. Se esse tipo de conteúdo mexeu com você, então não deixe isso parar por aqui. Já clica aí no like porque ajuda demais o canal a continuar trazendo ideias que realmente fazem você pensar diferente. Se inscreve agora porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais esse tipo de mentalidade e você não vai querer ficar de fora disso. E comenta aqui embaixo qual parte mais te pegou: o controle da raiva, o medo ou essa ideia de assumir o controle da própria vida. Quero saber o que passa na sua mente enquanto você ouvia isso. Agora é com você. Valeu e até mais.